Bem-vindo ao Coffee Break. Esta semana vamos conversar com Teresa Ferreira sobre o espaço. Um setor que vai estar nos próximos meses mais à tona, porque a Agência Espacial Europeia vai celebrar 50 anos e está a preparar uma importante reunião ministerial entre os vários governos europeus. Vamos falar sobre a estratégia e a importância deste setor também da tecnologia. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá, Teresa. Muito Olá, obrigado por ter aceito este nosso convite. Eu ia-lhe já diretamente perguntar como é que a conjuntura política internacional influencia hoje, de alguma maneira, esta estratégia espacial europeia. Como é que pode influenciar diretamente? Sim. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre espaço e falar sobre a GMV também. Muito obrigada pelo convite e por pôr na mesa estes pontos que são importantes atualmente. Portanto, o contexto geopolítico, de facto, temos ouvido muito falar sobre defesa na Europa. Ouvimos falar em programas grandes como o ReArm, falando de 800 mil milhões de euros de investimento a nível europeu, e com isso surgem todas as tecnologias, não só que podem ajudar a defesa. Portanto, é uma conversa sobre tecnologia duplo uso. Naturalmente, surge espaço. Como é que o espaço entra aqui? Portanto, o espaço e quem trabalha no espaço tem sido canalizado ou apontado como uma área de interesse, de investimento para dar suporte às áreas científicas, que sempre deu, à da sociedade, e agora nesta área de defesa mais recentemente. Em termos estratégicos, e para que fazermos aqui um pouco um enquadramento do o que é que se passa hoje de tão apetecível para as economias no espaço? Por acaso o espaço é uma área que está a ser completamente revolucionada neste momento, em vários pontos. O primeiro, falando um bocadinho do que vem do passado, mas que também tem impacto hoje em dia, que é como é que o espaço é usado na sociedade. Se pensarmos, por exemplo, nas alterações climáticas, as alterações climáticas têm sido seguidas ultimamente e medidas essencialmente do espaço. Portanto, cerca de metade das variáveis que determinam as alterações climáticas estão a ser medidas dentro do espaço. Portanto, há programas grandes, europeus, como o Copérnicos, por exemplo, que retira informação da Terra, são satélites de baixa órbita que retiram informação da Terra e que nos permitem ter informação desse género. Claro que depois há toda a exploração para a sociedade. Por exemplo, nós na GMV trabalhamos na área de detecção remota e com estas imagens que são retiradas da Terra, damos informação e serviços aos nossos clientes. Por exemplo, cada vez que há incêndios, somos ativados no caso de incêndios, para monitorizar, por exemplo, qual é o impacto das áreas ardidas, também para ajudar na recuperação. Outros serviços que nós damos também, portanto, os incêndios era no caso das emergências, outras áreas que também trabalhamos é na área de segurança e de vigilância de fronteiras. Por exemplo, na guerra da Ucrânia, desde o início, que nós monitorizamos, por exemplo, quantas pessoas entram na fronteira da Europa, da Polónia neste caso, quantos carros, e portanto damos informação desse género que pode ser útil a outros setores. A autonomia na Europa, hoje em dia, com esta nova configuração geopolítica, não só do ponto de vista estratégico, como também do ponto de vista tecnológico, é algo prioritário. Uhum. Onde é que a GMV pode aqui ajudar a cimentar ou implementar mais autonomia para a Europa, no seu todo, e olhando também para Portugal? Onde é que nós podemos ter, nesta área espacial, no espaço, sermos mais autónomos? Sim, essa é uma questão crítica. A GMV é uma empresa de tecnologia, portanto, toda a nossa intervenção é sempre no fornecimento de tecnologia. Em relação à autonomia, dou-lhe um caso muito concreto, o caso do sistema Galileu. Portanto, desde 1998, a Europa achou que tinha que ser
tinha que ter autonomia em termos de navegação por satélite. Portanto, toda a nossa sociedade estava pendurada e dependia de GPS. Portanto, desde 1998 que a Europa tem estado a desenvolver o seu próprio sistema de navegação por satélite, o Galileu. Hoje em dia é o melhor sistema de navegação do mundo, o mais preciso. Portanto, a Europa tem o Galileu, os americanos têm o GPS, os russos o GLONASS e os chineses têm o sistema Beidou. O Galileu, neste momento, é o mais preciso, mas também o mais avançado. Portanto, neste momento nós estamos a liderar a tecnologia em termos de serviços novos, de autenticação de sinal. Para quê? Com vista sempre à robustez e à resiliência. Portanto, sabemos que hoje em dia, em zonas de conflito, por exemplo, existe guerra eletrónica e, portanto, os sistemas de GPS, ou de Galileu também, ficam inutilizáveis. E, portanto, onde nós estamos a trabalhar em termos de tecnologia é na parte de como ser mais robustos ou resilientes a estes ataques eletrónicos que se podem dar. Na GMV já estamos a trabalhar na segunda geração do Galileu, portanto, nos satélites que ainda não estão a voar, mas que vêm aí, e em Portugal, por exemplo, estamos a liderar um elemento que é uma ferramenta essencial para o sistema Galileu, que é um constelador de simulação de radiofrequência. Portanto, é o que nos permite simular todos os satélites que ainda não estão a voar. Portanto, com isto conseguimos ajudar a Agência Espacial Europeia a testar os satélites, mas também a testar os receptores, que serão os futuros receptores da segunda geração. Portanto, para responder à sua pergunta em termos de autonomia, a GMV pode ajudar sempre nesta vertente tecnológica. Muito bem. Em breve, em novembro, teremos a reunião ministerial que vai definir o orçamento e os investimentos que serão feitos no espaço europeu, em termos de futuro. Quais são as vossas expectativas para esta reunião? Do nosso ponto de vista, esta ministerial representa um ponto de charneira. Portanto, estes grandes investimentos que se estão a definir a nível europeu vão aparecer no próximo quadro financeiro plurianual, que vai ser a partir de 2028, por aí fora. E, portanto, quando chegar 2028, 2029, 30 e por aí fora, a indústria europeia tem que estar preparada para responder rapidamente à grande procura que vai aparecer. E, portanto, em Portugal temos que ser competitivos, temos que estar preparados para sermos competitivos. E isso como é que se faz? Faz com desenvolvimento tecnológico já. Este Conselho Ministerial da ESA é uma altura em que os ministros dos vários Estados-membros da ESA se juntam e definem que investimentos é que vão fazer na Agência Espacial Europeia. Esses investimentos depois retornarão em termos de contratos tecnológicos. E, portanto, é fundamental que Portugal apareça nessa reunião com uma presença forte, determinada e com uma mensagem muito clara que nós queremos estar presentes. Porque a partir daí, estes contratos que aparecerão a partir de 2026, 7, 8, vão nos preparar para estarmos prontos para competir neste grande mercado que vai ser o do futuro. Portugal é, na verdade, um pequeno player no meio deste espaço, no meio deste setor, e a minha pergunta será: o que é que temos que fazer para deixarmos de ser este pequeno player, e qual é essa mensagem que agora falou que Portugal deve levar do seu ponto de vista? Claro. Portugal tem feito um caminho incrível. Portanto, aderimos à Agência Espacial Europeia no ano 2000. Portanto, não existia de todo ecossistema nacional trabalhar na área de espaço. A partir de 2000 fomos crescendo e ultimamente, nos últimos anos, temos visto grandes marcos a acontecer. Criámos uma lei espacial, somos dos únicos países europeus que têm uma lei espacial. Criámos uma estratégia nacional para o espaço. Criámos uma agência espacial portuguesa. E ainda criámos uma estratégia de defesa nacional para o espaço, depois da Agência Espacial Portuguesa existir. Conclusão, nós temos todas as condições para sermos, de facto, uma nação espacial e para dar esse passo em frente, com maior investimento e com investimento de impacto na economia. Toda essa condição que eu vou dizer que nós temos até em relação a outros países europeus, é a estratégia certa, é suficiente para isso? É que às vezes eu sinto que Portugal está sempre muito bem equipado, e é verdade, tem sempre a estratégia correta, tem sempre os melhores talentos, é sempre tudo bom, e na maior parte dos sítios isto não é crítico, é mesmo assim. Sim. E esta estratégia, isto chega,
É que a maior parte das vezes aquilo que sinto é que não chega. Sim, está-me a empurrar, mas eu concordo consigo, naturalmente. Portanto, de facto, nós temos os maiores talentos. As nossas universidades cada vez têm aberto mais cursos de aeroespacial, portanto, nós estamos a fornecer os maiores talentos na Europa. Qualquer engenheiro que sai de Portugal vai trabalhar para fora, consegue, quer dizer, está em posições de destaque. Agora, e Portugal tem todas as ferramentas que necessárias, tem políticas, ou tem capacidade de estabelecer e seguir políticas públicas, falta de facto este investimento. Falta de facto dar esse passo, esse investimento, como muitos outros países estão a fazer. Na Alemanha, por exemplo, criou-se agora com o novo governo um Ministério da Inovação, da Ciência e do Espaço. Portanto, ganham uma dimensão completamente diferente. Os nossos vizinhos em Espanha investem mais do dobro. A GMV Portugal tem estado, a GMV Portugal e não só, o GMV no seu todo, tem estado, tem participado nos projetos europeus mais emblemáticos, como o Galileu, o ERA, o Ramsés. Que impacto concreto têm estas missões no posicionamento internacional da empresa? Excelente. Vou-lhe dar o exemplo do ERA, por exemplo, que eu conheço mais. O ERA, a sonda ERA, é um projeto de defesa planetária. Portanto, o objetivo o cenário temos um asteroide que está a vir contra a Terra, como é que nós nos defendemos? E não estamos a falar do filme do Armageddon com o Bruce Willis. Portanto, neste caso, o que é um programa, vamos chamá-lo assim, conjunto entre a NASA e a ESA, em que a NASA atirou uma sonda que foi contra um asteroide e agora vamos medir qual é o desvio que conseguimos fazer depois deste impacto. A sonda ERA da ESA vai visitar este asteroide após o impacto, portanto o impacto já ocorreu, a nossa sonda já vai a caminho e pretendemos chegar em finais de 2026. Portanto, vamos tirar fotografias, aproximar-nos, vermos a cratéria de que é feito um asteroide e tirar informação. Com isto temos já agora também referir que a GMV Portugal o que está a fazer é a navegação autónoma. Portanto, o asteroide está muito longe. Portanto, qualquer comunicação com a sonda demora 1 ou 2 dias. Isto é, nós não podemos estar a comandar a sonda para ficar lá perto. Portanto, ela tem que autonomamente, com processamento de imagem e tipos de algoritmos de controle robusto, tem que estar sempre virado e orientar-se em relação ao asteroide. E, portanto, o que a GMV em Portugal está a fazer são esses algoritmos de guiamento, navegação e controle da sonda. Esta missão tem 3 objetivos principais. O científico, descobrir o que é feito um asteroide, ter mais informação científica, tecnológico, portanto estas tecnologias que nós estamos a desenvolver podem depois ser usadas noutros aspectos. E claro, depois a missão de defesa planetária. Mas agora falando da GMV e falando de como nós usamos esta tecnologia pode depois ser usada para operações no espaço. Portanto, cada vez há mais satélites no espaço, o espaço neste momento é um faroeste. Portanto, não há regras, não há leis. Imaginemos que 2 satélites estão em rota de colisão. Quem é que decide? Quem é que se mexe? Não existe nada. Portanto, há aqui uma disciplina muito importante que a GMV também está a liderar a nível europeu, que é a gestão de tráfego espacial. Como há tráfego aéreo e tráfego marítimo, também tem que haver regras e tem que haver... Portanto, é um programa também grande da União Europeia, que se chama SST, enfim, depois eles têm muitas siglas, mas basicamente a ideia é detectarmos todos os objetos que estão à volta da Terra e com isso conseguir ajudar a prever, por exemplo, colisões, fragmentação. Se houver colisão, qual vai ser o tipo de fragmentação? Imaginemos que temos um objeto a reentrar na Terra, para onde é que vai cair, prever e ajudar os atores a agirem de acordo. E isso tem sido uma forma de fortalecer a GMV no contexto internacional. Claro, porque nós com esta tecnologia depois podemos nos posicionar noutras áreas. Por exemplo, neste contexto, os satélites quando ficam em fim de vida, ninguém os vai lá retirar. Portanto, uma das aplicações que se discute é por que não remover detrito espacial. E, portanto, por que não levantar uma sonda, buscar e transportar o satélite para uma órbita de lixo. A GMV está a trabalhar, por exemplo, em tecnologias para conseguir fazer isso. E porquê que ainda não é feito? É por falta de tecnologia? Não. Não é por falta de tecnologia. Nós já estamos a fazer muitos demonstradores em órbita. Já existem demonstradores em órbitas em que 2 objetos se aproximam e são removidos de acordo. Claro que o futuro vai ser sempre
uma questão económica e de viabilidade económica. Essa era uma questão que durante um tempo até teve algum hype, que era a questão do lixo espacial, e que de repente deixou-se um bocadinho de ouvir falar, porque de facto todas estas operações, agora fugindo aqui um bocadinho, todas estas operações geram, como dizia ainda há pouco, pelas suas palavras, faroeste no espaço. Por exemplo, esta reunião ministerial não deveria servir para também pensar nisso? Há um programa muito forte da ESA que fala de sustentabilidade do espaço. Aliás, em todos os projetos e missões da ESA já existe a componente de sustentabilidade obrigatória. Por exemplo, nomeadamente nos materiais que usamos nos satélites. Porque uma coisa é, imagina, o satélite cai, não é? Portanto, quando entra em fim de vida, vai decair e eventualmente cai na Terra. Portanto, tem que usar materiais que não nos caiam em cima, não é? Quando estivermos a andar na rua. Muito bem. Avançando, com este, o conhecimento gerado em Portugal tem também aqui um grande contributo da GMV, ou seja, vamos dizer aqui um bocadinho. Como é que a GMV aproveita estes talentos? Como é que se está a desenvolver algum tipo de trabalho junto dos engenheiros, junto das universidades? Como é que olham para este talento que é usado? Claro. A GMV tem um contacto muito, muito próximo com as universidades. Portanto, não só na parte de fazer teses em conjunto, como até de promover. Estamos neste momento, por exemplo, a promover uma licenciatura em Comunicações e Informação na FCT Nova, em que patrocinamos diretamente alunos que entrem neste curso, que vai abrir agora em setembro. Portanto, se alguém estiver a ouvir este podcast, espero que é uma licenciatura de Engenharia de Comunicações e Informação na FCT Nova. Okay. Vamos dar atenção na FCT Nova, que vai abrir em setembro. Em setembro. Portanto, isto é só um dos exemplos que fazemos. Também temos muitas atividades junto dos mais novos, portanto, na parte da secundária, por exemplo, em colaboração com o Centro de Ciência Viva, são um centro muito ativo, tem 800 escolas e nós sempre participamos e colaboramos com eles na ida às escolas, falar com as crianças diretamente sobre o que é espaço, engenharia, muito orientado para STEM, não é? Para tudo o que seja STEM. E depois, mais tarde, também apoiamos alguns doutoramentos que podemos fazer também, estamos muito abertos em fazer colaboração entre a empresa e as universidades. Mas este talento depois é usado em quê? No desenvolvimento desta tal tecnologia de ponta, que depois nos permite ir para o mercado e diversificar o mercado. Portanto, a GMV nasce como uma empresa de espaço a trabalhar em espaço e hoje em dia trabalhamos em muitas outras áreas. Trabalhamos na área de transportes inteligentes, por exemplo, na área de TIC também, na área de aeronáutica ou segurança e defesa. Muito bem. Teresa, o nosso tempo é limitado, mas eu gostaria de lhe fazer aqui uma pergunta ainda junto dos talentos, que é quais são as oportunidades concretas que hoje neste setor do espaço existem em termos de trabalho para os jovens universitários? Um jovem que está indeciso sobre o que pode fazer e para que faculdade e que curso escolher, que oportunidades tem neste setor? Imensas. Portanto, se for agora ao site, ainda bem que faz essa pergunta, se for ao site da GMV, neste momento deverá encontrar umas 300 vagas abertas na Europa toda. Portanto, em Portugal não sei quantas é que temos neste momento, mas também teremos com certeza algumas vagas. E a ideia, e o que é que nós oferecemos? Projetos de desafios. Nós, na realidade, oferecemos desafios. Portanto, se for jovem e se quiser ter desafios tecnológicos, a GMV é de facto tem lá uma panóplia de desafios, tanto a nível de espaço, porque outra coisa também é importante esclarecer isto, nós não trabalhamos só com engenheiros aeroespaciais. Portanto, nós trabalhamos, eu pessoalmente sou, por exemplo, de engenharia de telecomunicações, os meus colegas são de matemática, de física, de ciências de dados, portanto, não é só engenharia aeroespacial. Claro que os engenheiros aeroespaciais estão muito concentrados, por exemplo, nesta parte que eu lhe dizia do GNC e da parte espacial em si, mas, por exemplo, quando olhamos para o sistema Galileu e para os sistemas que estamos a montar, em Portugal estamos absolutamente focados em sinal e em disciplinas como processamento de sinal. Portanto, temos de facto muitas oportunidades neste momento na GMV. Teresa, muito obrigado pela sua vinda ao Coffee Break e, portanto, é olhar para as oportunidades que existem e, acima de tudo, esta conversa posicionou-nos naquilo que Portugal de melhor pode aproveitar neste setor, tendo já em novembro uma oportunidade de, junto de todos os outros ministros da Europa, poder largar as suas ideias e poder afirmar a sua estratégia. E por que não, Sr. Primeiro-Ministro,
seguir o exemplo da Alemanha. Nós, até para a semana.